surgiu quando eu tinha, acho que 8 anos. A minha mãe, mamãe é estrangeira, mamãe nasceu na Polônia, meu pai nasceu na Argentina, filho de escocês também. E gostava muito de teatro. Quando a minha irmãzinha fez 4 anos de idade, ela fez montou na garagem de casa um palco com cenário, figurino e tudo, fazendo o Chapeuzinho Vermelho. Eu queria muito fazer o papel do Chapeuzinho Vermelho, mas já era muito gordinha. Aí então a mamãe falou, não, Eti, não dá. Eu falei, então eu quero ser o lobo. Lobo da minha máscara, a cabeça era muito grande também, não dava para a máscara do lobo. Acabei fazendo o papel da mãe. Com 8 anos de idade eu fazia a mãe do Chapeuzinho Vermelho. E depois, mais tarde, passei a vida inteira fazendo papel de mãe. Raramente eu fazia outro tipo de papel, né? Sua mãe já foi uma visionária. Mas aí depois, então, nós morávamos no Rio de Janeiro, viemos para São Paulo e moramos aqui durante muitos anos em São Paulo. Quando terminei o colégio, o ginásio, meu pai trabalhava numa firma inglesa. Nós fomos mandados para a Inglaterra. Naquela época estudava-se muito, não tinha esse negócio dos Estados Unidos, era Inglaterra ou França, né? Aí nós fomos estudar no colégio interno na Inglaterra e lá meu amor pelo teatro aumentou muito, porque nós íamos a teatro cada 15 dias, montávamos peças, escrevíamos peças de teatro. E quando terminou o curso, que nós voltávamos para o Brasil 3 anos depois, a diretora disse para mim, olha, eu se fosse você, quando voltasse para o seu país, eu iria fazer teatro, vai estudar teatro. Quando eu cheguei aqui no Brasil, estava começando a Escola de Arte Dramática, mas era a EAD, a famosa EAD, né? Mas era à noite e nós morávamos numa chácara, na Chácara Flora. Então, papai disse, você não vai guiar à noite, eu tinha já 20 anos, você não vai, 18 anos, aliás, você não vai guiar à noite, né? Você não achava melhor você estudar um pouco mais, fazer o curso clássico? Naquela época era o clássico, né? Então eu voltei, fui fazer o curso clássico, comecei a dar aulas de inglês particular, porque eu falava muito bem inglês, falava inglês em casa, né? E me interessei muito pela profissão e acabei entrando na USP, fazendo anglo-germânicas, fazendo letras, né? Mais tarde, já formada, já lecionando, eu fui convidada por uma aluna minha para ir assistir uma peça de teatro. A peça era um grupo amador do 11 de agosto da Faculdade de Direito aqui de São Paulo. Quando terminou o espetáculo, eu subi ao palco para cumprimentar o diretor e também para cumprimentar os atores e o autor. Aí o autor disse, eu soube pela fulana, pela amiga dele, que tinha me convidado, que você gosta muito de teatro, fala muito de teatro em classe. Você gostaria de fazer uma peça conosco? A gente estreia daqui a 2 meses, ou um mês e meio mais ou menos, lá no Festival de Santos. Eu falei, eu gostaria, você tem que então vamos fazer um teste. Eu falei, quando é o teste? O teste seria no dia seguinte, que seria 8 de maio de 1959, que era o dia do meu aniversário. Eu falei, eu não vou, no dia do meu aniversário, eu não vou fazer teste nenhum. Ele falou, você mora onde? Eu falei, eu moro em Higienópolis, na esquina da Sabará com Higienópolis. Falou, então o teste vai ser no prédio em frente da onde você mora. Aí eu não tinha como dizer não, né? Eu fui. Fui no dia seguinte e ganhei o teste, ganhei o papel. E um mês depois eu estreiei em Santos e ganhei o prêmio de melhor atriz. Sabe quem era o autor? José Celso Martinez Correia. Ele tinha 20 anos, na época eu tinha 27, né? E aí foi aí que nós resolvemos nos profissionalizar, né? A peça fez tanto sucesso, ficou um tempão em cartaz, apesar de ser uma peça amadora. Aí resolvemos nos profissionalizar e fundar o Teatro Oficina. Lá nós tínhamos, era uma espécie de uma escola. Nós tivemos Eugênio Kuzner, que
era um grande mestre. Trabalhar com ele eu fazia Pequenos Burgueses, eu fazia a mulher dele, a Kulina Ivanova, e era assim, um prazer muito grande, porque você aprendia, cada dia de trabalho era um aprendizado, né? Ao mesmo tempo, nós tínhamos aula de filosofia, tínhamos... A gente era uma espécie de uma escola, né? Então, e nós pegamos uma época maravilhosa, porque foi a época, começamos em 59, eu fiquei na oficina até 69. Não, olha, é muito gostoso, porque a gente torna-se grandes amigos, né? Porque a gente está trabalhando com eles durante muito tempo, então a gente aprende com esses diretores. Eu acabei não fazendo a escola de arte dramática, né? E eu me lembro que lá no Festival de Santos, a Madame Morinot, que era uma grande atriz francesa que trabalhava aqui no Brasil, eu falei para ela: a senhora acha que eu devo entrar numa escola de arte dramática? Ela falou: não, não, não. Ela falava com pronúncia: a sua escola vão ser os seus diretores. E realmente, com cada um desses diretores a gente aprende. Aí foi muito engraçado, porque naquela época nós éramos meio assim, pessoal de teatro, televisão, não, televisão é coisa, é prostituição da arte, umas frescuras. A gente tinha essa coisa, sabe, Mas aí, quando o Teatro Oficina pegou fogo, e nós tínhamos que reconstruir o teatro para entregar para o dono do teatro, né? Do prédio, né? Tínhamos que reconstruir o teatro. Então, eu fui convidada para fazer uma peça de uma novela, para ajudar financeiramente também, para a gente poder manter os nossos empregados, né? Era eu, Raul Cortez, o Renato Borg. Aí fui convidada para fazer essa novela, e daí se encantaram comigo, eu me encantei no teatro, lá na Tupi, na TV Tupi. E eu trabalhei na Tupi de 68 a 80, até que a Tupi fechou, né? Fizemos muitas novelas. Tinha um grande diretor lá chamado Geraldo Vietri, que além de diretor, ele era autor das novelas também. Então, ele escrevia os papéis pensando na gente, né? Então, eram peças novelas muito realistas, né? Faziam muito sucesso na época. É cansativo. A última novela que eu fiz foi no SBT, Uma Rosa com Amor. Eu não posso nem trabalhar nem na Record, nem na Globo, porque eu não posso viajar de avião. Eu tenho uma doença pulmonar chamada DPOC e eu não posso viajar de avião. Então, eu só posso fazer novela aqui em São Paulo, né? Eu gostei muito de fazer seriado. Seriado é muito gostoso. Agora, é cansativo, né? É cansativo. Mas eu gosto muito de novela também. A gente tem que seguir aquele desejo, aquela vontade que a gente tem de vencer na coisa. Eu, por exemplo, eu sabia que um dia eu fui ser professora, eu me formei, eu lecionei, eu adorava lecionar, mas eu sabia que lá por trás vinha a atriz também, o desejo de fazer teatro. Eu acho que a gente deve seguir os impulsos da gente, né? E lutar, porque a gente acaba vencendo.